Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, mais uma vez dê um joinha, acione o sininho, compartilhe. Fazendo tudo isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa missão. Primeira semana do tempo comum, Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e, sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se, ele tomou a sua mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram todos os enfermos, possessos de demônios. Toda a cidade estava reunida diante da porta, e ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças, e expulsou muitos demônios. Não lhe permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali pôs-se à oração. Simão e os seus discípulos saíram à procura. Encontraram-no e disseram-lhe: Todos estão te procurando. E este respondeu-lhe: Vamos às aldeias vizinhas para que eu também pregue lá, pois para isso que eu vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as cidades e por toda a Galiléia, expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos, o padre está um pouco gripado, um pouco não, tem 2 dias com uma gripe, mas estamos aí, estamos na luta. Estamos nessa luta bonita aqui. Hoje o que mais me chama a atenção são duas coisas muito interessantes aqui. Primeiro que Jesus sai da sinagoga e dirige-se a Tiago e João e vão à casa de André. E o texto diz que a sogra de Simão estava de cama com muita febre. E aí eles colocaram para Jesus a situação, olha, como se dissesse: Jesus, olha, você fez tanta coisa por aqui, por ali, lá para cá, nós vimos tanta coisa. Tem aqui a sogra de Simão, ela está com febre. Jesus pega na sua mão, a levanta e a febre termina. E depois da febre que saiu, ela pôs-se a servir. Gente, não dá para servir doente, né? Doente, essa doença, vamos enumerar todo tipo de. Às vezes você está com uma doença emocional, está travado, né? Precisa de intercessores, precisa de alguém. Jesus, olha, cuida do Padre Valnei, olha, cuida dessa minha amiga, cuida dessa minha irmã, cuida. E Jesus, pela sua intercessão, ele vai ao encontro do Padre Valnei, ele vai ao teu encontro para te curar, sim, mas para que você o sirva. O objetivo de Jesus foi que a sogra permanecesse no lugar dela. Qual é o lugar dela? Do serviço. Isso é muito bonito, porque o nosso lugar é servir a Deus, nos irmãos. O meu lugar, o teu lugar é servir a Deus nos irmãos. Então isso é muito interessante observar que ela pôs-se a servir imediatamente. É importante perceber isso, que às vezes a gente está preso em nós mesmos, né? Uma pessoa muito inteligente, muito capaz,
mas ela utiliza a inteligência dela para ela mesma. Minha irmã trabalha num hospital aí, e ela dizia que uma médica disse que não passou tantos anos numa faculdade para fazer caridade. Não passou tantos anos numa faculdade para fazer caridade. Então é esse tipo de pessoas que tem uma doença chamada a doença do egoísmo, a doença do não reconhecimento que tudo que ela tem, tudo que ela é, provém de Deus. Ninguém tem a capacidade de chegar onde chegou, inteligente por ser inteligente. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Deus nos dá a capacidade para servirmos melhor a Ele, no irmão. Então é uma coisa muito triste, né? A gente ouvir um profissional, seja um policial, seja um professor, seja um médico, seja um padre, seja uma dona de casa, um cozinheiro profissional que aprendeu os dotes culinários, ele só fazer tudo isso para ele si. Perdeu todo o sentido do serviço. Perdeu o sentido do serviço. E aqui é que eu bato mais nessa tecla. Servir, a capacidade de servir o outro, a libertação dessa enfermidade que nos faz olhar só para dentro de si mesmo, olhar para dentro só da sua família e não olhar para dentro do outro, não olhar para dentro da família do outro e não utilizar dessa graça que Deus te deu para o bem de todos. É claro que todo mundo precisa de recursos, precisa ganhar dinheiro, precisa trabalhar, claro. Nada contra, isso é importante, faz parte. Mas todo o seu trabalho deve ser para glorificar a Deus, em primeiro lugar. E aí ele continua nesse evangelho de hoje, ao pôr do sol, voltaram todos e Jesus curou muitos doentes e demônios. E aqui o texto que me chama muita atenção aqui, não lhes permitia falar, porque o conheciam. Não permitia os demônios falar, porque os demônios o conheciam. Por que não permitia? Porque os demônios queriam atrapalhar o projeto do Pai. Queria colocar no coração de Jesus que ele é famosinho, que ele é o tal, que ele é o bom, que ele é, desculpa a palavra, é o gostosão da parada aí, ó, da parada aí. Colocar no coração de Jesus a vaidade. E aí Jesus diz que precisa ir para outros lugares, porque ali já fez o que tinha que fazer. Precisa ir para outros lugares, menos conhecido possível, para que ele possa se dar totalmente. Não é atrás de reconhecimento que Jesus está. Nós não podemos estarmos atrás de reconhecimento. Olha, eu insisto em fazer essa reflexão. Já temos quase 2 anos ou 3 anos, né? Graças a Deus. Eu sou muito feliz por isso. Mas não atrás de reconhecimento, não atrás de fama. Atrás que essa palavra chegue a algum coração e transforme apenas um coração, que seja. Já fez o sentido de eu levantar, de eu lutar com essa febre aqui que eu estou agora. Enfim, já faz o sentido da pregação, do anúncio. Nós temos que ter cuidado para não fazer com que a missão seja para a glória de si mesmo. A missão é para a glória dele, é do Senhor. Por isso Jesus quis outro lugar. De manhã, tendo se levantado muito cedo, saiu para um lugar deserto e ali pôs-se em oração. Esse sair de um lugar, ir para um lugar deserto é importante. Eu estou falando nós não temos feito isso muito. Nós temos trabalhado muito para Deus, é claro que sim. Não desvalorize o seu trabalho, mas muitos de nós não temos rezado, não temos saído do canto, ou acordar de madrugada, ou sem enfim. Talvez a madrugada seja
o melhor horário, né, para você, que quando começa o dia a dia, os ativismos já não tem mais tanto tempo. Enfim, é algo que a gente precisa rever em nós, se nós estamos realmente com a vida de oração em dia, saindo para rezar. E o discípulo diz: todos estão te procurando, todos estão te procurando. Mas ele saiu para rezar, saiu para se fortalecer, saiu para poder responder com amor à expectativa daquele povo. Que seja assim para mim, para você hoje, nesse dia, essa palavra de Deus, que nós possamos fazer com que o demônio cale, que não coloque vaidade nos nossos corações, que não coloque prepotência no que fazemos para Deus, e que nós possamos estarmos atentos numa vida ferrenha de oração ao Senhor nosso Deus. Que nossa patrona Santa Faustina nos ajude no diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, sustente nosso instituto, nos ajude a constituir esse instituto para a honra e glória do seu Filho Jesus. Que São José, esposo de Maria, nos fortaleça na obediência ao seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.